Fala galera, estamos aqui para a segunda aula de Física, onde nós vamos resolver algumas questões do Enem e vamos ver algumas dicas também para que você consiga, se dar bem nessa prova, tá? Mas antes disso, você que assistiu a aula anterior, descansa um pouquinho, levanta, vai tomar uma água, vai ao banheiro e volta para assistir essa aula, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, se liguem nessas dicas, muita atenção, certo? Entre as competências sugeridas pela matriz do Enem para a área de Ciências da Natureza, temos a habilidade 6. O que ela fala, né? Apropriar-se de conhecimentos da física em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas, tá? Isso indica, gente, que as leis de Newton, elas são de fundamental importância para a prova, de ciências naturais, ciências da natureza, na prova do Enem, tá? Uma vez que a determinação de suas causas e efeitos dos movimentos de qualquer que seja o corpo perpassa, pelas definições que são fornecidas pelas leis de Newton, como força, aceleração e a inércia. Então é sempre muito provável que essas leis elas caem, ou seja, elas sejam cobradas, no Enem, tá bom? Outra coisa que eu digo para vocês é que tentem relacionar as questões com o cotidiano, com o dia a dia de vocês, que aí vocês vão conseguir se dar bem também, tá bom? Dentro dessa habilidade, temos a competência 6, que diz caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos e corpos celestes, certo? Então, vocês precisam, saber as causas que levaram à ocorrência, daquele movimento, que produziu aquele efeito, certo? Então, assim, eu sugiro que vocês gravem os conhecimentos básicos, os conceitos básicos de cada lei de Newton, tá? Porque assim, para você olhar uma questão, bater o olho e falar assim, essa questão aqui está falando sobre a primeira lei de Newton. Qual é a primeira lei de Newton? A lei da inércia, onde fala que é a tendência, dos corpos estarem em repouso ou em movimento com velocidade constante. Aí você vai olhar outra questão e ver que está falando sobre a terceira lei, que é a ação e reação, Então, assim, vocês precisam conhecer um pouquinho de cada conceito básico dos conteúdos para que vocês possam se dar bem no Enem, tá bom? E agora chegou a hora de praticar. Eu separei para vocês algumas questões das leis de Newton que caíram ao longo dos anos. Vamos olhar aqui, vamos analisar e ver qual foi a evolução das questões, Eu falei para vocês também que as questões atualmente, elas estão muito contextualizadas, ou seja, elas estão com informações, estão bem relacionadas com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, tá? Então, tá muito mais fácil, quando a gente consegue relacionar com o cotidiano das pessoas, beleza? E aí, eu trouxe uma questão aqui de 2013, pra gente ver a evolução. Tem questões aqui do ano 2013, 2014, 2018, 2019, tá bom? Pra gente fazer essa análise e ver como essas questões estão caindo no Enem, tá bom? Então, vamos para a primeira questão, onde fala o seguinte: uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para deslocar-se sobre uma superfície. Logo, uma pessoa
que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Então, essa questão aqui está falando sobre a força de atrito. Logo, quando fala sobre a força de atrito, nós temos aí dois corpos, tá bom? Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então, essa questão, ela quer saber a direção e o sentido da força de atrito que foi mencionada no texto, né? Outra dica que eu dou para vocês é que leiam primeiramente as perguntas e depois vocês vão olhar o texto, tá? Porque assim vocês poupam tempo, porque muitas vezes a gente lê a questão e a gente não entende, né? Quando chega na pergunta, o que foi que o texto estava falando mesmo? Então, é legal você começar aqui pela pergunta, gravar o que a pergunta ela está pedindo e você já procura as informações necessárias no texto, tá? Então, aqui ela está pedindo o quê? A direção e sentido da força de atrito que foi mencionada no texto, tá? Letra A, perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. Letra B, paralelo ao plano e no sentido contrário do movimento. Letra C, paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Letra D, horizontal e no mesmo sentido do movimento. Letra E, vertical e no sentido para cima, tá? Então, nesse caso, quando a gente observa, né, a gente pode observar a gente andando, né? Então, quando a gente anda, a gente vai exercer uma força de atrito, né, entre os nossos pés e o chão, tá? Então, nós podemos relacionar essa questão aí com a terceira lei de Newton, onde fala que a terceira lei de Newton é a de ação e reação. Então, para toda ação, né, existe uma reação. E outra coisa é que as forças, elas atuam sempre em pares. Então, para que haja ação, existe uma força de reação também, correto? Então, assim, para que a gente consiga andar, nós empurramos o chão para trás, certo? E por conta dessa força de atrito, né, com o chão, ela vai exercer uma força de reação, né, empurrando a gente para frente. Então, logo essa força de atrito, ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do movimento, tá? Porque ela vai estar ali paralelo, né, ao plano, tá ali paralelo ao plano, né? Você que está ali em cima, você está andando e o chão aqui em paralelo, né? Então, vamos observar que ele vai estar paralelo ao plano e ela vai ter a mesma direção, né, do movimento, tá? O mesmo sentido aqui nesse caso. Então, a questão correta é a letra C, paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Vamos agora para a segunda questão. Essa questão aqui, gente, caiu no Enem de 2014 e ela fala sobre os pêndulos. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas que inicialmente estavam paradas, tá? O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representada temos aqui letra A, B, C, D e a letra E. Então, ela pede para que a gente marque a imagem, né, que corresponde ao movimento dos pêndulos após a primeira colisão, certo? Eu lembro que eu fiz o Enem em 2014 e realmente tinha essa questão, e aí surgiu um pouquinho de dúvida em relação de como eu poderia aplicar, né, essa força aqui, essas leis de Newton em relação a essa questão, tá? Mas assim, vamos supor que é o seguinte, né, a força de ação, vou voltar aqui para a questão,
A força de ação, que é produzida por 3 blocos em movimentos, né? Porque aqui vai ser o primeiro bloco, né? São três esferas que vão estar em movimento e 2 vão estar paradas. Essas 3 esferas, elas vão colidir, né? Vão bater aqui com as outras 2 que estão paradas. E na questão pede o seguinte, a representação desse pêndulo após a primeira colisão. Então, quando bater aqui, nós temos que ver aqui como vai ficar essa colisão, tá bom? Então, assim, essa força de ação que é produzida por essas 3 esferas que estão em movimento vai ser a mesma força de reação. Então, nós podemos aqui relacionar com a terceira lei de Newton, onde fala o seguinte, que nós temos a mesma direção, a mesma intensidade, que é a mesma força, e sentidos opostos, tá? Então, nesse caso, o pêndulo de Newton ele vai funcionar, né, como um teste para verificação e de conservação de energia. Então, nesse caso, toda a energia antes da interação é transferida, né, para as esferas após a colisão. Então, nesse caso, relacionando com a terceira lei de Newton, a mesma força, a mesma intensidade que eu tenho na ação, eu vou ter na reação. Então, se eu aplicar aqui uma força com 3 esferas colidindo em 2, eu vou aplicar uma força de reação com 3 esferas colidindo nas outras 2 que estão aqui paradas, né? E vamos ter a mesma intensidade. Então, nesse caso, as que aqui eu produzo aqui, né, a imagem que corresponde a esse movimento é a letra C. Lembra que toda ação vai gerar uma reação com a mesma direção, a mesma intensidade e sentidos opostos? Então, se no começo aqui eu comecei, né, com 3 esferas batendo em 2 que estão paradas em sentidos opostos, é como se eu invertesse essa situação aqui, tá? Então, após a colisão, vamos ter agora 2 esferas paradas, né? No lado esquerdo e as 3 esferas em movimento aí para o lado direito, certo? Então, de acordo com a terceira lei de Newton, a gente pode marcar essa questão C aqui como a correta, tá? Vamos aqui para uma outra questão, essa questão é de 2017, onde fala o seguinte: em uma colisão frontal entre 2 automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cintos. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esses equipamentos registram o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidades, imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Uma coisa que eu quero que vocês observem é que os bonecos eles vão ter as mesmas massas, tá? Então isso aí é um ponto importante. Quando fala sobre aceleração, nós temos aquela fórmula, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, vamos analisar aqui que eles vão ter velocidades, dimensões e massa dos bonecos iguais, tá? E o resultado final, ele foi colocado no gráfico de aceleração por tempo, certo? Então, vamos analisar o gráfico aqui agora. Temos aqui no eixo Y o gráfico de aceleração, né, os dados da aceleração em metros por segundo, e no eixo X nós temos o tempo em segundos, tá? E aqui temos a legenda, né, de como cada cinto está representado no gráfico.
a pergunta é o seguinte: qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna para o motorista? Porque é isso que eles estavam analisando, né? Qual cinto ele vai oferecer um menor tipo de lesão interna ao motorista, tá? Então, assim, voltando aqui ao problema, o problema ele nos informa que a força exercida, né, pelo cinto de segurança, ela pode causar lesões graves em colisões frontais. Portanto, nós precisamos identificar entre todos esses modelos de cinto quais foram apresentados, né, sob as mesmas condições, aquele que exercerá uma força de menor intensidade sobre o passageiro, certo? Então, pela segunda lei de Newton, temos que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração, certo? Então, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, tá? Como aqui nesse caso, né? Temos aqui a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como o experimento foi feito utilizando bonecos com as massas iguais, nós vamos observar agora a aceleração deles, certo? Então, nesse caso aqui, como eles têm massas iguais, então a menor força resultante sobre esse passageiro vai ocorrer quando ele tiver uma menor aceleração, certo? Vocês concordam aí comigo? Então, nesse caso aí, ele vai ter uma menor, como é que fala? Uma menor lesão, né, interna, quando a aceleração máxima ela for menor também. Então, ou seja, quanto menor for a aceleração, menor será o impacto sobre esse passageiro. E essa questão também ela é mais raciocínio lógico, né? Então, se eu coloco aqui essa fórmula, aqui nem precisa, na verdade, dessa fórmula, né? Eu só coloquei aqui para explicar para vocês. Mas a gente sabe, quando ocorre, né, um acidente com colisão frontal, o carro, né, que tem a menor aceleração, ele vai poder sair com uma lesão menos grave do que um carro que tem uma aceleração muito maior que a outra, né? Então, nesse caso, é mais raciocínio lógico. Então, a gente volta aqui no gráfico e vê o cinto que tem uma aceleração menor, uma aceleração máxima, vamos ver o pico dela, né? Mas que uma aceleração que seja menor. Então, nesse caso, quando analisamos aqui, olha só, os outros cintos, eles têm uma aceleração muito maior, né? Que chega até a 200 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, nós, quando observamos aqui o gráfico, nós conseguimos identificar que essa situação onde o passageiro ele tem uma menor chance de ter uma lesão menos grave é no cinto 2, tá? Olha só, a aceleração máxima do cinto 2 aqui, ela é menor em relação aos outros, certo? Então, nesse caso, nós ficamos aqui com o cinto 2, porque se a gente volta aqui para analisar novamente, o cinto 2, a aceleração máxima dele, o pico dele aqui de aceleração máxima, é menor em relação aos outros aqui. Então, a gente vai ter uma menor chance, né, de ter uma menor lesão aí, uma lesão menos grave, quando a aceleração máxima ela for menor também. Então, o cinto 2, ele ganha, né, para os outros cintos, tá? Então, essa questão aí é a letra B, cinto 2, tá bom? Vamos lá para mais uma questão. Essa aqui, gente, caiu no Enem em 2018. Então, a gente consegue já observar aqui que as questões elas estão bem contextualizadas, ou seja, elas estão pegando assuntos do nosso dia a dia e levando para as provas, como se fosse uma situação onde a gente encontrasse a solução para tal problema, tá? Então, vamos aqui para a questão. Em 2018, em desenhos animados, é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático
resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico, A e B, e instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Temos aqui o carro A e o carro B, tá? Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros A, velocidade A, e B como velocidade B para o mesmo intervalo de tempo. Então, eles analisaram, né, as velocidades médias tanto para A quanto para B em um mesmo intervalo de tempo, certo? O intervalo de tempo que ele utilizou para A foi o mesmo intervalo de tempo que ele utilizou para B, tá? A respeito das intensidades, das velocidades médias e do sentido do movimento do carro A, os estudantes observaram que, letra A velocidade A é igual a zero e a velocidade B é maior que zero, ou seja, o carro A ele não vai se mover. Letra B, zero é menor que a velocidade A e a velocidade A é menor que a velocidade B. Então, o carro A ele vai se mover para a direita. C, zero é menor que a velocidade do carro A. A velocidade do carro A é menor que a velocidade do carro B. Só que o carro A ele vai se mover para a esquerda. D, zero é menor que a velocidade do carro B. A velocidade do carro B é menor do que a velocidade do carro A e o carro A ele vai se mover para a direita. Letra E. Zero é a velocidade do carro B. A velocidade do carro B é menor que a velocidade do carro A e o carro A ele vai se mover para a esquerda, tá? Então vamos aqui voltar para a questão e analisar os dois carros, tá? Então, o que a gente pode ver? Com o ventilador virado para a vela, que é a situação do carro A, olha só, o ventilador está virado para a vela, né? A força que o vento, que o vento faz na vela é igual à força que a vela faz sobre o ventilador, certo? Então, de acordo com a terceira lei de Newton, ação e reação, dessa forma, a força resultante das forças elas se anulam por ser forças internas, por serem forças que estão atuando, né, em módulos internos de forças iguais, tá? Então, já na situação do carro B, onde o ventilador ele tem uma força contrária ao da vela, o ventilador ele é empurrado para a frente, né? Ele é empurrado para frente, fazendo com que o carro ele entre em movimento, certo? Então, nesse caso aqui, do carro A e do carro B, o carro que tem mais chance de se mover é o carro B, tá? E a questão, ela pergunta em relação ao carro A. Então, galera, quando a gente analisa aqui o carro A e o carro B, nós podemos observar que o carro A o ventilador ele está virado ali na mesma direção que a ventoinha, tá? Então, nesse caso aqui, essas forças elas vão se anular, certo? Fazendo com que o carro A ele não se mova. Quando a gente analisa o carro B, os sentidos estão contrários aqui, fazendo com que o carro B ele consiga se mover. Mas a questão pede o seguinte, pede a velocidade aí em relação ao carro A, certo? Então, se a gente analisar aqui as respostas, né, as alternativas, a alternativa correta será a letra A, onde a velocidade
do carro A vai ser igual a zero. Por quê? Porque as forças elas vão se anular, certo? Então, quando elas se anulam, a força ou a velocidade vai ser igual a zero. Já o carro B, a força do carro B, como tem sentidos contrários ali, a velocidade do carro B vai ser maior que zero, fazendo com que o carro B ele consiga se mover. Mas a questão pede aqui em relação ao carro A. Então a equação aqui, né, que descreve essas velocidades médias aqui do carro A é essa letra A, né? Fazendo com que o carro A ele não se move. Se ele tem uma velocidade igual a zero, ele vai ser um carro aqui que ele não vai se mover, tá? Então, assim, essa questão ela gerou muita dúvida quando ela foi disposta no Enem. Muitas pessoas acreditavam que seriam a letra A, certo? A letra B, na verdade. E aí houve uma discussão tremenda sobre isso, mas se a gente for analisar por sentidos de ensino médio básico, a gente vai pela letra A, tá bom? Vamos agora para mais uma questão. Essa também caiu em 2018. Vamos analisar aqui como essa questão ela está presente em nosso dia a dia, tá bom? Então, Enem 2018. Para que se faça a reciclagem das latas de alumínio, são necessárias algumas ações. Dentre elas, temos aqui 3 ações, tá, relacionadas à reciclagem de latas de alumínio. 1. Recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação. Esse processo de catação é onde a gente utiliza a mão para poder separar as latas de outros materiais, tá? 2. Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar. 3. Retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. Essa ação magnética aqui ela pode ser feita por máquinas também, tá bom? Essa parte aqui de colocar as máquinas para tirar, colocar as latas para tirar uma mais leve das outras mais pesadas, também ocorre em algumas máquinas também. Então são 2 processos aqui que podem ser feitos com a ação direta dos humanos, que é o item 1, e o item 2 e 3, elas podem tanto ser feitas com a ação direta do humano, mas podem ser feitas por máquinas também, tá bom? Prestem atenção nisso aí. As ações indicadas possuem em comum o fato de, letra A, exigirem um fornecimento de calor, letra B, fazerem uso da energia luminosa, letra C, necessitarem da ação humana direta, letra D, serem relacionados a uma corrente elétrica, letra E, ocorrerem sob a realização de trabalho, né, de uma força, tá? Então vamos analisar aqui as alternativas. Letra A, exigirem um fornecimento de calor. Quando a gente olha aqui a questão, num processo de catação, por exemplo, a gente não tem fornecimento de calor, né? Então a gente já exclui a alternativa A, né? Letra B, fazerem uso da energia luminosa. Quando a gente volta aqui para a questão, não há necessidade do uso da energia luminosa, a não ser que seja no sentido de iluminar o ambiente para que você consiga enxergar, visualizar melhor as latas, né? Mas energia luminosa para separar, né, essa parte da reciclagem aí não é necessário, né? Letra C, necessitarem da ação humana direta. No item 3, por exemplo, um processo feito por máquinas, né? Então não há ação direta dos humanos, tá? Letra D, serem relacionados a uma corrente elétrica. Num processo de catação, por exemplo, não há envolvimento de corrente elétrica, porque é uma ação que você faz manualmente, certo? Então a alternativa correta aqui é a letra E, certo? Quando fala assim, ocorrerem sob a realização de trabalho de uma força. Assim, em todos os casos, se a gente voltar aqui, em todos os casos, a aplicação de uma força com a realização de trabalho, uma vez que, para que todas as situações, há um deslocamento envolvido,
né? Então, ele desloca para poder separar, né, uma latinha de alumínio de outra, de outros materiais, né? Ele desloca de um lado para outro. Então, nesse caso aqui, há a realização de trabalho. E aí é o que eu falo para vocês precisam ter esse conhecimento básico aqui. E o que é trabalho? O trabalho, ele é representado, né, a força vezes o deslocamento. Então, nesse caso aqui, exige um pouquinho da força, né, e exige um pouquinho de deslocamento para que ocorram essas situações. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra E, onde ocorrem sob a realização de trabalho de uma força, tá? Vamos aqui agora para a última questão. Enem 2019, caiu ano passado essa questão aqui, tá? Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,0 kg são de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. Então aqui ele fala sobre força impulsiva, sobre a aceleração da gravidade, ele já te dá, ele fala que é 10 metros por segundo ao quadrado, e ele fala para a gente desprezar a resistência do ar, porque o tijolo ele vai cair ali em queda livre, tá? Então, nesse caso, ele vai ter a resistência do ar, né, que vai impulsionar aí em efeitos contrários. Mas nesse caso aqui na questão, ele fala para a gente desprezar a resistência do ar, tá? A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Letra A, 2, letra B, 5, letra C, 10, letra D, 20, letra E, 50. Tá? Então, vamos analisar aqui cada situação. Vamos realizar aqui alguns cálculos, né? Observando a questão, ela nos pede a força resultante, a força impulsiva. Então, na outra aula, eu falei sobre essa força impulsiva, né? Ela está relacionada com a segunda lei de Newton, que é a lei do princípio da inércia, certo? Então, ela está relacionada com a quantidade de movimento, com a força resultante, tá? Então, para calcular a força resultante impulsiva, precisamos utilizar o teorema do impulso, que eu mostrei ali na outra aula para vocês. Então, o primeiro passo é calcular a força ali do impulso, onde falava, né, que o impulso resultante vai ser igual à quantidade de movimento, certo? E a gente relaciona com essa fórmula aqui, onde a força resultante vai ser vezes a variação de tempo, igual a massa vezes a variação da velocidade, certo? E aí a gente consegue notar, né, que precisamos encontrar a velocidade final, né, para que depois a gente veja essa questão toda aí, né? Então vamos encontrar a velocidade. Vamos para o segundo passo. O segundo passo, eu preciso achar a velocidade, tá? A velocidade final ali para que eu consiga resolver essa questão. Então, para eu conseguir achar a velocidade, eu utilizo a fórmula de energia, onde a energia potencial gravitacional vai ser igual à energia cinética. A energia potencial gravitacional é dada por essa fórmula aqui, ó. A massa vai ser vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes a altura. Já a energia cinética, ela é dada por essa fórmula aqui, onde massa vai ser vezes a velocidade ao quadrado, vai ser dividido por 2. Então, eu consigo aqui associar essas duas fórmulas para que eu consiga achar a minha energia, ou a minha velocidade, tá bom? Então, eu tenho uma aceleração da gravidade, que é cerca de 10 metros por segundo ao quadrado, e tenho também a minha altura, que são 5 metros, certo? Fazendo o cálculo aqui, eu acho uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Agora,
com o valor da velocidade, a gente pode voltar a nossa expressão aqui do impulso, né? E calcular aqui, tá bom? Então, a força resultante vai ser vezes a variação de tempo, igual a massa vezes a variação da velocidade, tá? Então, eu vou só substituir os valores que eu tenho aqui agora, certo? A força resultante vezes o tempo, que é de 0,5 segundos, igual a massa, que é de 2,5 quilos, vezes a variação aqui da velocidade, eu tenho o quê? 10 metros por segundo, tá? Eu vario aqui a minha velocidade, porque a variação de velocidade é dada por velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Então, por isso que ficou aqui 0 menos 10, tá? Fazendo esse cálculozinho básico, eu acho uma força resultante igual a menos 50 newton, tá? Então, com esse valor aí da força média, né, da força resultante, nós podemos montar a razão que é descrita no enunciado, tá? Então, como é que fala? Ele relaciona essa questão aí com a força-peso. A força-peso, gente, P, né? O peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. Então, qual é a minha massa? A força-peso vai ser igual a 2,5 vezes 10, que é a minha gravidade, é a minha aceleração da gravidade. Eu fazendo isso aqui, essa continha simples, eu acho a minha força-peso, certo? E aí eu guardo esses valores aqui, ó, menos 50 newton e 25, que é a força-peso, tá bom? Vamos para o final aqui. A razão que ele fala no enunciado é que a força resultante vai ser dividida pela força-peso. Minha força resultante eu achei o quê? 50 newton. E vai ser dividido por 25, que é a minha força-peso, tá? Lembrando que essa força resultante ali a gente achou em negativo, certo? Mas lembra que eu falei que força resultante e aceleração, elas têm o mesmo sentido, mesma direção, por conta da massa, que ela vai ser sempre positiva. Então, por mais que a gente achou ali negativo, a gente vai transformar aqui para positivo. E aí fazemos o seguinte, né? Dividimos 50 por 25 e achamos 2. Então, a resposta correta para essa questão aqui é a alternativa A, onde fala que é 2, tá? Então é isso, galera. Caso vocês tenham ficado aí com alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, vocês podem me seguir aqui nas redes sociais e fazer a pergunta de vocês, tá bom? Então, muito obrigada aí pela atenção de todos. Espero que vocês consigam, né, aproveitar ao máximo. E é isso, galera. Então, até mais e um bom descanso para vocês. Abraços!